Fala, tropa do agro, tudo bom? Tudo tranquilo com vocês? Olha só, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que algumas vezes tem sido negligenciado na maioria dos cultivos que a gente vê. A gente sabe, pessoal, que o açaizeiro ele tem um tempo para iniciar a produção, né? Geralmente aí, para a gente considerar uma produção de fato significativa, é a partir do 4º ano. Então, antes disso, o que a gente tem de custo, né, de investimento no açaizal é um valor alto, né, por hectare. Então, hoje eu vou mostrar aqui para vocês duas realidades diferentes dentro de uma mesma propriedade, ok? A primeira é essa aqui, onde você tem já uma iniciativa muito interessante com a produção de bananas e a gente tem aqui, ó, o açaizeiro, que está em pleno desenvolvimento. Aqui a gente teve a troca de algumas mudas, mas esse plantio já está indo para 20 meses de cultivo, tá ok? Aqui nós temos a touceira e também a gente tem a touceira de banana, né? Onde você tem essa cultura nas entrelinhas justamente para ser uma válvula onde oferece uma renda pouco antes do açaí, né? As bananas aí, quando chega aos 8, 10 meses, já estão produzindo, correto? E aqui nas entrelinhas, nós temos um manejo, né, de plantas daninhas. As plantas daninhas, por sua vez, elas vão ocupar esse espaço. Agora a gente está em janeiro, iniciou o período chuvoso e nós vamos ter esse tipo de despesa aqui. Com essa despesa, né, nós estamos aí fazendo o uso de produtos químicos aqui no meio, que de certa forma é inevitável, porque agora roçar com o início das chuvas acaba mantendo o controle, né, da altura do mato por pouco tempo. Então nós usamos de estratégias, né, por exemplo, controle químico, para ajudar nesse tipo de manejo, ok? E agora eu vou mostrar uma outra realidade a vocês, que você vai ver que é possível usar essa entrelinha, né, desde que você tenha conhecimento e mão de obra disponível, que essa entrelinha também seja produtiva, beleza? Vamos lá! E agora, pessoal, prosseguindo aqui com o nosso vídeo, eu quero mostrar a vocês uma outra alternativa, né, uma outra possibilidade de ocupar a área com culturas nas entrelinhas. E essa aqui é uma alternativa muito interessante, né? A roça de mandioca. Gente, aqui nós temos o espaçamento 5x5, tá? Entre as touceiras de açaí. Como vocês podem ver, temos bananeiras, correto? Entre as plantas de açaí e entre as linhas. No caso anterior, que é nessa mesma propriedade, eu mostrei a vocês que a gente tem mato aqui no meio. Aqui no caso da mandioca, ela está ocupando, sombreando a área e gerando renda. Além dela gerar renda, ela gera economia, porque ela sombreia a área e nada melhor para controlar o mato do que a sua cultura, né? Então, pessoal, no espaçamento 5x5, considerando 1 metro para cada lado da linha dos açaizeiros, a gente vai ter a ocupação aí de cerca de 40% da área, né? Então, considerando o açaizeiro 1 metro, deixa eu posicionar aqui, 1 metro para lá e 1 metro para cá, a gente vai ter então 3 metros livres aqui. E aí você multiplica pelo comprimento da sua linha, né, de cultivo, e você vai ver que vai estar ocupando cerca de 40%, né, da linha do açaizeiro. 60% fica livre. Pode ser para o mato e pode ser para você ocupar com alguma outra cultura. Aqui nós estamos falando de mandioca, tá? Porém, você pode também estar usando outros cultivos. Tem gente que planta abóbora, milho, enfim. Algumas outras alternativas são possíveis de você consorciar, tá bom? E aí, é importante frisar para você que esse caso aqui é possível nos primeiros anos.
Porque nos primeiros anos, o açaizal, ele ainda não fechou a sombra lá em cima, né? Ele ainda não sombreou a área. Então, tem como você fazer isso aqui no primeiro, segundo, no terceiro ano também, correto? Então, prosseguindo, gente, no espaçamento de 80 centímetros por 1 metro, a gente vai ter aí, num plantio como se fosse somente a roça de mandioca, 12.500 plantas por hectare. Porém, a gente tem só 60% dessa área livre, resultando para a gente em 7.500 plantas plantadas, né, nesse intervalo. E aí, pessoal, vamos considerar uma produção de 22 toneladas, mais ou menos, né, de roça, coisa que não é difícil atingir. Porém, para ter essa base de cálculo, a gente está tomando as 22 toneladas, 22.000 quilos na área total. Se a gente vai ter 60%, por exemplo, desse rendimento aqui, desse plantio ocupando a área, a gente vai calcular, então, 60% dessa produção, né? Só para a gente ficar sintonizado e falar a mesma linguagem. E aí, pessoal, 60% da área cultivada com a mandioca e produzindo, então, 60% de 22 toneladas, você vai ter 13.200 quilos disponíveis. Vamos considerar esses 13.200 quilos, né, nesse modelo, sendo vendido a 80 centavos. R$ 10.560 bruto. Se a gente for considerar aí 45% de custo, a gente vai ter um custo de R$ 4.752 menos 10.560, fica líquido R$ 5.808, correto? E aí, em vez de ter despesas com o controle de plantas daninhas, você vai ter então um rendimento a mais na sua entrelinha, correto? E isso a gente está balizando por hectare. Aqui nós estamos fazendo um teste, né, na entrelinha, e a mandioca tem feito uma ótima cobertura. Eu vou passar agora para a câmera traseira para mostrar para vocês, beleza? E aí, pessoal, olhem só como fica bem mais controlado o mato. Aqui nós fizemos uma aplicação de herbicida apenas na fase inicial e o mato aqui ficou muito bem controlado. Olha só, a parte baixa. Aqui a gente teve uma falha, né? E serve muito bem para ilustrar e para vocês identificarem como o sombreamento do solo impede que as plantas daninhas tomem conta. Aqui onde a gente teve essa falha, vocês veem que o mato já teve condições e recursos para se desenvolver. Correto, gente? E olha só que coisa bonita. Aqui foi tudo plantado manualmente, né? Então, olha. Que maravilha, pessoal. Que maravilha. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Não é um bicho de 7 cabeças, mas também não se trata de uma alternativa simplesmente fácil e tão simples assim de implementar, né? Nós estamos aqui ainda em fase de teste, né, de anotações, e assim, pensem nessa situação como uma oportunidade de reduzir custos. A gente tem aí o açaizeiro, com uma planta onde você tem um sistema de implantação caro, né? Você tem custos de implantação elevado, e com esse custo elevado, com irrigação, muda de açaizeiro, adubação, calagem, você tem que pensar desde o início do seu plantio a estratégia que você vai adotar no percorrer desses anos, para que você tome estratégias inteligentes de calagem, adubação, para que seja possível fazer e adotar esse tipo de manejo, tá ok? Espero que vocês tenham gostado.
Se tiverem gostado, curtam esse vídeo. Se não gostaram, curta também, que a gente tem outros vídeos bons aí no canal, tá ok? Compartilhe com seus amigos, se inscreva, ative o sininho e contamos com você. Vem com a Arroba Produtiva!